Grande nação no Bichac, sejam todos bem-vindos ao vídeo que vai resolver as suas questões relacionadas à declaração, tá ok? E posteriormente pagamento de imposto de renda. A gente teve uma grande oportunidade aqui de bater um papo com o nosso amigo Pedro Palhares. Ele é contador, especialista em criptomoedas e diferente da maioria dessa turma aí, tem feito um monte de vídeos supondo isso, supondo aquilo e dando a sua própria opinião. No Bichax aqui foi atrás da fonte, beber da fonte, a água mais pura possível, conversando com um profissional que de fato sabe o que está falando por um motivo muito simples. É o que ele faz no dia a dia, é o que ele faz com realmente milhões de dólares de seus clientes, trazendo tranquilidade e paz financeira, uma vez que ele segue o caminho correto para a legalização dos seus resultados de criptomoedas. Se você está esperando um vídeo com a gambiarra mágica, a pegadinha do malandro, não é esse vídeo, não é para você. Esse vídeo é para você que se tornou trader profissional, negociador profissional, teve grandes resultados no mercado de criptoativos e hoje você precisa realizar de maneira segura, de maneira sábia, de maneira inteligente os teus resultados e transformar isso numa melhora real de qualidade de vida da tua família, do seu patrimônio e etc e tal. Então segue aí o vídeo, isso aqui foi feito para os membros do canal e agora está sendo aí disponibilizado para vocês. Aproveitem bastante, os contatos do Pedro estão na descrição desse vídeo, eu só vou te pedir uma gentileza. Não entre em contato com o Pedro para poder falar, bater papo. Ele é um profissional da área, um profissional que pode ser contratado para poder resolver as suas questões. Você é um cara aí que está fuçando a pílula mágica para não pagar porcaria nenhuma, volta a falar, esse vídeo não é para você. Mas você que tem muito resultado, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa muito mais do Pedro do que talvez o Pedro precise de você. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai resolver a maior parte das suas dúvidas. Se você precisar de algo adicional, só você entrar em contato com ele. Com prazer ele vai resolver a sua questão também. Aproveitem, hein? Forte abraço para vocês aí. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente hoje. Oficialmente apresentando, né? E como a gente chegou até o Pedro, o Diego, nosso brother que acabou ingressando na carreira de peer-to-peer lá na BingX, acabou por buscar informações porque ele quis andar 100% na linha. Falou assim, eu quero ter lucro, eu vou ter faturamento, eu quero usar esse meu dinheiro para poder melhorar a minha qualidade de vida, meu patrimônio. Então eu preciso de um contador especialista por trás para que ele possa me ajudar a fazer isso da melhor maneira possível, né? Depois de muito pesquisar, ele chegou até o Pedro. E aí numa conversa daqui, conversa de lá, o Pedro topou fazer essa live aqui pra gente, para que esse conhecimento seja distribuído a todos. Então agradeço demais aí o Diego, e agradeço demais aí o seu tempo, Pedro, obrigado mesmo. Tempo vale dinheiro. Então algumas coisas. O Pedro ele vai fazer a apresentação dele e a gente vai reservar no final um espaço para perguntas. Então, por favor, pega aí um papelzinho, alguma coisa, ó, sobre esse tema, sobre um 888 que você falou e tal. Vai anotando as perguntas e aí no final a gente modera essas perguntas e todo mundo vai ter seu tempo aí. Segundo é o seguinte, o Pedro também vai deixar os dados de contato dele, só que o Pedro não é youtuber como eu, né? O Pedro não tem um canal aí para divulgar informação, ele é um profissional da área e ele é remunerado pelo conhecimento dele. Então aí depois vocês podem entrar em contato, mas não esperem que o Pedro vai responder algo tipo assim, ah, isso. Não, mas de repente faz um orçamento. Falei, Pedro, quanto que custa uma hora de conversa contigo? Quanto que custa para ser seu cliente? Me fala mais sobre o teu serviço. Porque eu já combinei com ele que quem for escrever para ele com duvidazinha assim corriqueira, ele não vai conseguir te atender, não porque ele é uma má pessoa, mas porque ele é um profissional da área, entendeu? Eu não é. Desculpa aí falar a verdade, mas todo mundo tem que estar ciente disso aí, tá? Então eu vou encerrar, vou ficar de bico calado, vou pedir para a turma aí fechar o microfone e deixar aí o comando da nave aí na mão do Pedro. Então, bacana. Eu que também agradeço a oportunidade também de estar, né, podendo conscientizar mais pessoas, né? Porque assim, como que o Diego me encontrou, né? Eu não, assim, o grupo não é meu, mas eu sou administrador de um grupo no Telegram, né, voltado à parte de tributação em criptoativos, né? Esse grupo acho que tem umas 1.200, 1.700 pessoas, é bastante gente, né? E lá a gente costuma trocar algumas figurinhas nesse sentido, né? Então, assim, lógico, eu vou passar meu contato também, né, no fim da call, mas, né, para quem se interessar também, assim,
entrar no grupo, querer conhecer mais, também é bacana, porque lá você consegue ter um direcionamento geral e também tem mais pessoas com conhecimento, né, que já estão lá há bastante tempo, que também vão estar ajudando, entendeu? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, com uma apresentação, e aí eu consigo ir direcionando a apresentação de forma mais fácil. Só um momento. Bom, aqui está em PDF, eu não sei se tá bom a visualização. Tá ok? Não, tá super bem, tá perfeito. Tá Perfeito. certo. Então vou dar andamento aqui. Bom, gente, meu nome é Pedro Gabino Garcia Palhares, tá? Eu sou contador. Aqui tem meu número de CRC, tá? Do meu registro como contador. Eu trabalho na área cripto há quase 3 anos, né? Só contando um pouco mais da minha história para vocês. Eu comecei, né, a minha carreira trabalhando em escritório de contabilidade, onde o dono do escritório foi delegado da Receita Federal, só que ele era aposentado. E lá a gente atendia grandes empresas, né, com parte de auditoria, consultoria, imposto de renda. E lá eu me aperfeiçoei muito, né, porque, né, pelo dono lá ser auditor da Receita Federal, né, delegado, aposentado, ele tinha cliente muito grande, né? Então, pô, eu fui fazendo imposto de renda de diplomata na Suíça, de gente que trabalhava na ONU, de deputado federal, deputado estadual. Fiz até, né, do superintendente da Polícia Federal, que é o cargo máximo da Polícia Federal no país, né? E aí eu fui ficando bom nesse negócio de imposto de renda, né? E aí o que aconteceu? Eu, né, naquela busca de uma renda extra, né, querer ganhar mais dinheiro, comecei a fazer imposto de renda por fora. E aí, né, apareceu uma situação de um cliente que precisava declarar cripto, e a parte tributária, né, falando da parte tributária, ela não é complexa para nós contadores, tá? A parte fiscal e tributária. Então eu fui atender aquele cliente, só que ele começou a me fazer diversas outras perguntas, né, que envolviam mais ali o mundo cripto, né? Que é a questão de apuração, como que você vai buscar as transações, como que você define o que é alienação, o que não é alienação. E aí, quando eu entrei naquela complexidade, aquilo me gerou certa frustração, porque eu falei para aquele cliente, olha, você me desculpa, mas você vai precisar buscar um especialista. No outro dia eu fui até o escritório, né, frustrado, falei lá pro dono, falei, pô, você entende disso aqui? Como que faz? Ele falou, não entendo. Eu falei, pô, se esse cara não entende e eu ficar bom nisso, eu vou ser o único que entende, né? E aí foi quando eu comecei a estudar o mercado, né? Isso há 3 anos atrás, né? Comecei a efetivamente trabalhar, né, com essa parte de regularização, declaração, a coisa de mais ou menos uns 2 anos e 8 meses atrás, né? Então, assim, como que eu vou direcionar, né? Aqui né, falando, né, de mim também. É, bom, eu sou sócio, né, e proprietário de um escritório aqui de contabilidade, né, que é voltado à área de consultoria e imposto de renda, né, só que, né, por conta ali da sazonalidade de valores, eu atendo aqui também pessoas jurídicas, né, mas o meu foco aqui, né, minha parte na sociedade, é essa parte de consultoria, atendimento cripto e imposto de renda, tá, que é a minha especialidade, tá bom? Aqui tem algumas avaliações, né, sobre mim, mas está bem pequeno, não dá muito para ler, mas depois se vocês, né, buscarem lá no Google, vocês conseguem ver algumas avaliações, tá? Bom, como que eu vou, né, direcionar aqui os temas, né, para não ficar muito maçante, muito chato, tá? Primeiro, eu vou falar das normas, né? Então, Instrução Normativa 1888, Solução de Consulta 214/2021, Lei 14.753 de 2023, Imposto de Renda, e depois eu vou entrar ali numa parte de planejamento tributário. Eu vou ensinar para vocês, tá? Uma das formas, né, de vocês conseguirem ficar isento de imposto ou pagar menos imposto, uma estratégia bem bacana, tá? Que não é
não é divulgada, mas é uma estratégia que ficou possível agora em 2024, poucas pessoas sabem, mas é bem bacana, tá? Lógico, existem outras estratégias, outras formas de fazer um planejamento tributário, mas eu vou passar para vocês uma que vocês conseguem utilizar também, tá bom? Depois, né, de passar toda essa parte da parte fiscal, tributária, como fazer ali, né, eu vou entrar na parte de como fazer na prática, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do imposto de renda, a parte da declaração da instrução normativa e também entrar ali um pouco na questão da apuração, né, do levantamento ali das informações, tá bom? Então, assim, começando, né, qual que é a primeira obrigatoriedade que a gente precisa ter em mente? É a Instrução Normativa 1888. O que que é essa regra, né? O que que é essa lei, né, que é uma instrução normativa? Bom, ela regula o quê? Quem que está obrigado a informar o governo das suas movimentações com criptoativos? Por que que o governo criou isso? Não é novidade para ninguém, mas cripto, o objetivo, inclusive, é não ter um governo por trás, certo? Mas como tudo na vida, né, exige uma regulamentação, porque senão vira, né, zona. Então, desde 2020, ali 2021, os governos, não só do Brasil, mas do mundo todo, começaram a falar: olha, esse mercado está muito grande, a gente precisa começar por regra, né? E aí foi onde começou essas regulações, né? Essa instrução normativa ela já está em vigor desde de agosto de 2019, tá? Então ela já tem um bom tempo. E o que que ela traz, né? Ela traz o seguinte: bom, já que eu, governo, não consigo fiscalizar, eu vou obrigar, tá? Obrigar não é facultativo, é obrigatório que as pessoas me informem, né? Então, o governo ele vem com essa instrução normativa dizendo assim: escuta, quem que é pessoa física domiciliada no Brasil e realiza operação em exchange internacional ou fora de exchange, ela fica obrigada a informar isso para mim. Então, espera, pô, eu operei na Binance, eu estou obrigado? Nem sempre. Então, quando o governo ele estipulou um valor mínimo? Bom, se você passar de 30 mil reais em movimentação dentro de um único mês, você fica obrigado a informar a instrução normativa. Bom, 30 mil é muito pouco. Por quê? Porque é a soma de todas as operações e não uma operação, não assim o valor que eu tenho lá, né? Então, o que que acontece? Se eu efetuei ali 4 trades de 10 mil reais, eu já fico obrigado a fazer essa instrução normativa, tá? Então, assim, e se eu não enviar, né, essa obrigação normativa? Lógico, vai ter algumas penalidades, né, que eu já vou passar, mas também o governo não vai ficar sabendo. Então são os dois lados, né, da moeda, tá bom? Então qual que é o ideal? O ideal é informar o governo, né, para cumprir a regra e evitar um risco de algum tipo de fiscalização. O que que o governo entende como exchange internacional? São todas aquelas que não estão domiciliadas no país, né? E o que que é isso? São aquelas exchanges que não cumprem a regra aqui, né, não tem a sede aqui. Aí, assim, muitas vezes a pessoa vem, mas a Binance tem um CNPJ no Brasil. Não é porque a Binance tem um CNPJ no Brasil que a atividade de exchange dela é desenvolvida aqui, tá? Então, assim, a Binance, ela não informa essa instrução normativa, então a obrigatoriedade de quem opera lá. E o que que é entendido como fora de exchange? Seria ali P2P ou operações on-chain, né, que são feitas direto na rede Ethereum, na Binance Smart Chain, Optimism, etc, tá bom? Bom, quais são o prazo e as penalidades? Se você atende aquelas regras ali, né, para ter que enviar essa instrução normativa, você tem o prazo de até o último dia útil do mês subsequente para você informar essas transações. Então, assim, todas as transações que eu fiz agora em março, por exemplo, eu tenho até o último dia útil de abril para enviar ao governo essas informações, tá bom? E qual que é a multa? A multa para pessoa física, tá? Tudo aqui eu estou colocando para pessoa física para simplificar, tá, gente? Para pessoa jurídica é bem diferente, os valores são mais altos. Mas para pessoa física,
a multa é de R$ 100 por mês de atraso ou fração, né, do mês, caso a declaração seja enviada, né, extemporaneamente, né, que seria fora do prazo, é, e, né, não tenha ocorrido nenhum tipo de procedimento de ofício. O que seria um procedimento de ofício? Seria uma fiscalização, né? Então seria basicamente o fiscal chegar ali em você e falar: escuta, você fez operação com cripto e não informou. Você tem 30 dias para fazer isso. Se não fizer, a gente vai te multar, né? Então isso que seria um procedimento de ofício. Você enviando, né, ali de forma facultativa, mesmo que em atraso, o governo ele permite que essa multa ela seja reduzida em 50%. Então, aqui, só ilustrando um pouco para vocês, tá? Vamos supor que eu fiz operações em novembro de 2023 em cripto e estava obrigado a enviar essa instrução normativa até, né, o último dia útil de dezembro de 2023, mas eu não fiz essa transmissão. E aí eu transmito agora em março, né? O que acontece? Se eu tinha até o último dia útil de dezembro para enviar, agora eu estou com janeiro, fevereiro e março. Então são 3 meses de atraso, correto? Nesses 3 meses, qual que seria o valor da multa? 3 vezes R$ 100, tá? Então seriam R$ 300, mas enviando de forma facultativa, reduz em 50%, a multa seria de R$ 150. Bom, parece pouco, mas o que acontece? Muitas vezes eu tenho um cliente que chega até mim e, né, dependendo do perfil, a gente precisa fazer o envio de tudo que ele fez desde lá que ele começou. Então, assim, eu já tive um caso que, somando tudo, acabou dando 16 mil de multa, né? Isso ainda com a redução, entendeu? Então, assim, é importante, né? E, assim, isso não custa nada, isso não gera imposto, não gera problema, não gera nada. Só gera a dor de cabeça de ter que enviar essa informação para o governo, que é um pouquinho trabalhosa. Lá no fim, eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá bom? Bom, aí no caso, ocorreu um procedimento de ofício. Oi, desculpa. Aham, sim. Sim. Aham. Então, no caso de um derivativo, a operação do derivativo ela não é entendida como uma transação de cripto, tá? Porém, né, nessa operação a gente tende a ganhar criptos, né? Porque a gente quer ter lucro, correto? Então, quando a gente ganha essas criptos, né? Então, vamos supor aqui um exemplo. A gente fez algumas operações de futuro durante o mês de fevereiro, né? E até o fim do mês eu ganhei é, 5 mil USDT, por exemplo. O que acontece? Esses 5 mil USDT que eu ganhei, eu vou receber eles ao custo zero, tá? Então, assim, eu dou entrada neles como uma recompensa a custo zero. A partir do momento que eu efetuar um trade com esse USDT ou vender ele para um real, que seria uma operação que a gente chama de alienação, né, que mais para frente eu já vou explicar o que é. Quando a gente efetua uma alienação, a gente precisa atualizar a valor de mercado, esse USDT, certo? E o que acontece quando atualiza valor de mercado? Gera lucro. Quando gera lucro, o que gera? Imposto para eu pagar, tá? Então é basicamente isso. Eu não preciso informar na instrução normativa a operação com derivativo, mas eu preciso informar essa recompensa, né? Como se fosse uma recompensa que eu recebi, entendeu? Dessa cripto, tá bom? E aí, quando eu alieno ela, eu gero lucro e aí sim eu vou pagar um imposto, né? Que daí mais para frente eu já explico como que vai funcionar, tá bom? Então, assim, de forma mais técnica, o derivativo é entendido como uma aplicação financeira no exterior e não como uma operação com criptoativo, tá bom? Então a forma de tributação é diferente. Bom, caso, né, a pessoa ali ela não tenha enviado a instrução normativa e ocorra uma fiscalização, né, por omissão dessas informações,
a multa ela vai ser de 1,5% do valor de todas as operações que foram omitidas, tá? Então, uma multa bem alta. Particularmente, eu já estou no ramo aí há quase 3 anos e eu nunca vi uma multa desse tipo, tá? Mas, de toda forma, é bom evitar, né? Bom, depois, né, o que que aconteceu? Antigamente, né, a gente via muito que tinha uma interpretação muito equivocada, né, quanto ao que é alienação, né? Então, antigamente, os contadores, né, muita gente da área, não todos, né, mas muita gente aí da área, dizia o seguinte: você pode sacar 35 mil por mês isento de imposto de cripto. Isso é a maior mentira que já aconteceu. Quem fez isso e declarou esse rendimento como isento está correndo risco, tá? Infelizmente, essa é a verdade. Eu tenho bastante cliente que está correndo esse tipo de risco, né? Mas depois de 5 anos, aí já não é mais fiscalizável, tá? Porque acabou caindo nisso. Então, o que que a pessoa fez? Ela operava a cripto como queria e ia sacando 35 mil por mês e declarava isso como isento. Mas assim, a minha posição, né, sempre foi por conhecer como a Receita Federal atua e como o governo atua. Eu sempre falei, escuta, gente, não faz sentido o governo autorizar isso, porque, cara, que sentido faz você ter uma renda de 35 mil por mês isento de imposto? Não faz sentido, entendeu? Então, isso era algo que eu já tinha uma posição sobre, só que lá em 2021, a Receita Federal se pronunciou sobre esse assunto, né? Essa solução de consulta, né, 214 de 2021, é um pronunciamento da Receita Federal. Não é uma lei, né? Mas isso é como a Receita Federal enxerga aquilo, tá bom? Então, resumindo, né, essa solução de consulta, se não me engano, tem umas 11 páginas, mas resumindo, o que que a Receita Federal ela diz? Ela diz o seguinte: escuta, quando você efetua um trade, tá, ocorre o ganho. Tá? Então, nas palavras da Receita Federal, é o seguinte: o ganho ocorre quando uma cripto é utilizada diretamente na aquisição de outra, que é o chamado trade, né? Ainda que a cripto de aquisição não seja convertida previamente em real ou outra moeda fiduciária. Né? Outra moeda fiduciária seria dólar, euro, entre outras, tá? Devendo o valor da alienação da cripto ser avaliado em reais pelo valor de mercado que tiver na data do recebimento. Então aqui a gente entra, né, numa complexidade um pouco grande, que lá para frente eu vou abordar um pouco melhor esse problema, né, que é o problema do seguinte: qual que é o valor de mercado, né, se eu não tenho um centralizador de valor, né? Então isso é um problema, mas a Receita Federal não quer saber. Ela diz que você tem que avaliar pelo valor de mercado na data de recebimento, tá? Mesmo que seja um trade. Ah, mas eu não vendi para real, não faz sentido. Não importa a sua opinião, é a opinião da Receita que importa, tá bom? Então esse que é o ponto aqui. Porque a minha opinião, eu posso ter uma opinião do que eu quiser, mas a gente está falando aqui de como o governo entende isso, tá bom? Mas só que, através dessa solução de consulta, a Receita Federal também, ela assim, basicamente, bateu o martelo sobre um outro assunto que ocorria muita dúvida, é se a cripto deveria ser tributada através de ganho de capital ou através de carnê-leão, né, que seria a tabela progressiva. Então, aqui ele diz que sim, é tributada através do ganho de capital. Então, se dentro daquele mês, né, você não tiver alienado mais de 35 mil reais, você fica isento do imposto, tá bom? Então, agora aqui, só explicando de uma forma simples o que é alienação, né? A alienação é quando eu faço uma operação com algo, tá? Pode ser cripto, imóvel, carro, pode ser o que for, com algo que ocorre a alteração do valor daquilo, tá bom? Então, o que que isso quer dizer? O valor das coisas são subjetivos, tá? De tudo é subjetivo. Então, é por isso que até contabilidade é humanas, por incrível que pareça, não é exatas, tá? O que que acontece? Quando eu tenho um imóvel, que não tem nada a ver com cripto, mas só para ilustrar um pouco aqui o assunto, embora eu tenha pagado por aquele imóvel, vamos supor, 200 mil reais,
ele não vale R$ 200.000, ele pode valer qualquer coisa, desde que alguém esteja disposto a pagar aquilo, tá bom? É o mesmo que ocorre com o carro, tá? E com a cripto é a mesma coisa, tá? Então, ela pode valer desde que alguém esteja disposto a pagar aquele preço por aquilo, tá? Só que, né, como eu falei, não se deve confundir imóveis com cripto, porque são coisas totalmente diferentes e com regras diferentes, tá? Então, muita gente quer usar a regra de imóvel para cripto, mas não tem nada a ver, tá bom? Bom, o que aconteceu? A partir daí, né, dessas duas regras, a gente tem duas coisas aqui que a gente precisa separar em dois mundos diferentes, né? O que são esses dois mundos diferentes? É o que a gente chama de obrigação acessória e obrigação principal. Como o próprio nome diz, obrigação não é facultativo, então você está obrigado, tá bom? O que é uma obrigação acessória? A obrigação acessória é quando você está obrigado a informar, tá? Então isso não gera imposto por si só, mas o governo ele quer que você informe. Você está obrigado a informar. Se eu não cumprir uma obrigação acessória, eu vou pagar multa, tá? Então, por exemplo, um outro exemplo de obrigação acessória é o imposto de renda da pessoa física. Se eu não enviar o imposto de renda dentro do prazo, eu vou pagar uma multa, tá bom? Então, isso é obrigação acessória. E o que é obrigação principal? É pagar o imposto, tá? Então, assim, eu posso cumprir a obrigação acessória e não cumprir a obrigação principal, como também posso cumprir a obrigação principal e não cumprir a obrigação acessória, tá? Então, por exemplo, eu tenho clientes que muitas vezes pagam um imposto, né, que vem até mim, né, e pagaram o imposto durante todo o tempo que operaram cripto, mas não efetuaram o envio da instrução normativa, né? Então, essa pessoa, ela não sonegou o imposto, mas ela descumpriu uma obrigação acessória e pode acabar tomando a multa também, tá? Então, são duas coisas distintas. E aqui a gente também tem dois fatores distintos que obrigam você a fazer uma coisa ou outra, tá? O que te obriga a enviar a instrução normativa? Quando você efetua, né, movimentações acima de 30 mil em exchange no exterior ou fora de exchange. O que te obriga a pagar imposto, né, falando ganho de capital no Brasil, porque a regra no exterior seria outra, né, que vai ser o próximo tema que eu vou abordar. O que te obriga a pagar um imposto no Brasil? Né? Se você efetuar alienação acima de R$ 35.000, você fica obrigado a pagar um imposto, tá bom? Agora, abordando aqui de forma simples, o que é alienação, né? Seria trade e venda. O que é movimentação? Qualquer tipo de operação é entendido como uma movimentação, tá bom? Então, tenham isso em mente. Trade e venda é alienação, tá bom? A partir desse ano, né, de 2024, a gente tem uma regra nova. O que aconteceu? No fim de 2023, o governo ele veio com aquela lei das offshore, né, e com uma gambiarra, né, o governo ele simplesmente enfiou o criptoativo lá dentro, tá, da lei. Então, assim, ela não foi uma lei direcionada a cripto, mas agora a gente tem que observar ela, porque ela mudou totalmente o critério de apuração do imposto sobre criptoativo no exterior. Então, no Brasil se mantém aquela regra antiga que eu falei, mas no exterior é essa regra que eu vou entrar agora, tá? Então, assim, quando você opera cripto em uma exchange internacional ou fora de exchange, a gente vai cair nessa regra aqui, tá bom? Bom, quais são os principais pontos dessa regra e quando que ela entrou em vigor? Ela entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2024 e as principais diferenças são as seguintes. A carga tributária vai ser 15% sobre o lucro e não tem margem para isenção, tá? Então tem mais aquela coisa, putz, eu alienei R$ 35.000, menos de 35 mil, eu estou isento. Não, você não está mais. Se foi no exterior, você não tem mais essa margem de isenção, é 15% de imposto sobre o lucro, tá bom? Qual que é a outra questão, né, que essa lei trouxe? Os rendimentos você deve declarar na declaração anual de imposto de renda e não através do ganho de capital, que é um programa diferente do governo. Então você declara diretamente lá na declaração anual de imposto de renda. E agora a gente tem a parte boa dessa lei. Qual que é a parte boa?
O imposto, em vez de ele ser pago mensalmente, ele passa a ser pago uma vez por ano. Então, o que acontece? Como você vai declarar na declaração anual do imposto de renda do ano seguinte o que aconteceu, você vai só pagar o imposto no último dia útil do mês de maio do ano subsequente a que ocorreu aquelas operações. Então, exemplificando um pouco, tudo que eu fiz em 2024, em exchanges internacionais e fora de exchange, eu vou pagar o imposto somente no último dia útil de maio de 2025. Vamos colocar aqui uma data, por exemplo, 31 de maio de 2025, tá bom? É lá que vai pagar o imposto, tudo de uma vez. Qual que é o lado bom? Você não se descapitaliza antecipadamente, então você tem mais dinheiro para operar. Qual que é o lado ruim? Você vai pagar todo o imposto de uma vez, então é bom que você guarde esse dinheiro, tá bom? E qual que é o outro ponto positivo? É permitido agora a compensação de prejuízos. No Brasil, né, as operações efetuadas no Brasil não permite essa compensação de prejuízo, né? Então, esse é um ponto positivo para as operações no exterior. Bom, agora só aqui relembrando um pouco, né, as diferenças e quais são os pontos aqui interessantes, né? Qual que é a diferença da tributação no Brasil e a tributação no exterior? No Brasil, você só vai pagar imposto quando a soma das alienações exceder R$ 35.000 dentro de um único mês, tá? E o imposto ele é pago no mês seguinte. Caso contrário, você está isento do imposto. Já no exterior, você vai pagar imposto sobre qualquer lucro que foi alienado, né, acima, e o valor do imposto vai ser 15%, tá? E não existe um limite, isenção, tá? Não existe isenção, tive lucro, 15% de imposto, só que o imposto ele vai ser pago no último dia útil de maio do ano subsequente, tá bom? Agora vamos aos problemas. Quais são os problemas dessa regulação aqui no Brasil? O maior problema é a dificuldade de informar o governo, tá? Da forma que ele solicita. Por quê? O mercado, né, ele não é feito para atender as regras brasileiras, tá bom? Ah, mas como assim? Não é feito. Pô, se eu estou operando numa exchange internacional, numa Binance da vida, numa MXC, numa Gate.io, eles estão nem aí para a regra do Brasil, tá? Estão nem aí. Eles mandam um informe para a gente que se vire para adequar a regra do Brasil. Então, isso é uma complexidade aí um pouco alta, né? Tem alguns programas que facilitam muito isso, tá? Para mapear, né? Só que o maior problema mesmo está nas operações on-chain, né? Que são feitas direta na blockchain, porque aí fica em códigos, né? Você tem que abrir a hash, olhar e tal. Também tem programas que facilitam, né? Só que lógico, tudo isso costuma ser pago, tá bom? Qual que é o outro ponto que fica ali bem assim nublado, né? Fica bem complicado da gente entender o que o governo quer. É que quando, né, o governo fala valor de mercado, é o valor de mercado da onde, né? Porque as criptos já são descentralizadas. A gente não tem um centralizador de valor para buscar o valor daquela cripto naquela data, né? Beleza, a gente tem ali a CoinMarketCap, a CoinGecko, que, né, tem até ali algo, né, para a gente ver, mas não é um centralizador, né, oficial do governo. Então isso torna tudo um pouco subjetivo, né? E assim, falando de tudo isso, o que a gente precisa observar? A gente precisa estar dentro de uma coerência, tá, gente? Esse que é o ponto. Coerência, a gente tem que estar numa coerência. O que é coerência? Gente, pô, eu apliquei 1 milhão em cripto, depositei lá 1 milhão, apliquei em cripto. Eu declarei para o governo 100 mil de lucro e saquei 2 milhões. Gente, não tem coerência nenhuma nisso, entendeu? Tem que ter coerência, esse que é o ponto. Então, se eu apliquei 1 milhão e saquei 2 milhões, eu tenho que ter 1 milhão de lucro, tá? Então, esse que é o ponto. Se a gente tiver coerência, o meu estoque bater com o meu patrimônio bater com um rendimento declarado, dificilmente você vai ter um problema, tá bom? Bom, e qual que é o objetivo do imposto de renda? O imposto de renda, a gente não vai declarar a movimentação com cripto, a gente não vai declarar nada disso. A gente só precisa informar o governo os nossos ganhos e o saldo de cripto que a gente tem e onde que ele está custodiado, tá bom?
Só que para informar isso, eu preciso ter um valor de custo. Para eu ter um valor de custo, eu preciso controlar minhas movimentações, né? Então, eu preciso ter uma memória de cálculo. Então, esse que é o segundo ponto aí um pouco complicado, né? Eu preciso efetuar ali, né, a transmissão da instrução normativa, né, para poder informar o governo que eu fiz, e ao mesmo tempo eu preciso ter uma memória de cálculo, né, para que justifique a informação que eu coloquei no meu imposto de renda, né? Mais para frente eu também vou mostrar um exemplo para, né, poder exemplificar um pouco melhor para vocês, tá bom? Bom, agora uma parte bem importante que vai ser bem interessante para vocês é a parte do planejamento tributário, tá? Eu vou falar aqui de um dos pulos do gato, né, para vocês pagarem menos imposto ou até não pagar imposto, tudo dentro da lei, né? E o que é esse pulo do gato, né? Qual que é essa estratégia? Eu vou abordar duas estratégias aqui, tá? Que são as duas principais estratégias que a gente pode estar utilizando. A primeira estratégia é o que a gente chama de Tax Loss Harvesting, tá? Essa estratégia, ela não é novidade para ninguém, tá? Mas ela é novidade para o Brasil. Ela é muito utilizada nos Estados Unidos. Ah, mas que benefício eu tenho de farmar prejuízos, né? Porque o nome basicamente é isso. Você farma prejuízo fiscal. Ou seja, eu acumulo prejuízo. Pô, mas por que eu vou ficar acumulando prejuízo, né? Que sentido que isso faz? Bom, eu já vou mostrar que faz sentido, tá? Bom, vocês lembram que eu falei que a tributação no exterior eu posso compensar prejuízo e no Brasil não? Vocês lembram que eu também falei que no Brasil existe uma isenção de até 35 mil de alienação mensal e no exterior não existe essa isenção? Vocês também lembram que eu falei? Não, isso eu não falei, mas a questão dos criptos é de fácil transferência, tá? E a transferência ela não é considerada uma alienação, tá? Então, qual que é o pulo do gato aqui? É eu transferir para o Brasil e realizar aqui os meus lucros e os prejuízos eu deixo para realizar no exterior. Bom, talvez ali alguns lucros eu não consiga realizar no Brasil, realize no exterior, mas aqueles prejuízos que eu, né, acumulei no exterior eu consigo ir compensando e assim também não pagar lucro, imposto no exterior, tá? Então, qual que é a primeira estratégia, que é do lucro isento, né? A estratégia do lucro isento é basicamente você transferir aquele cripto que você tem em hold, tá? Só que ele está com um lucro acumulado, então vamos supor que eu comprei um Bitcoin ali a um custo mais baixo, eu transferir essa cripto para o Brasil e eu vender ela aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou realizar um lucro no Brasil. Para esse lucro ser isento, eu preciso, né, vender menos de 35 mil reais dentro de um único mês, beleza? Então, esse que é o ponto. Ah, mas eu quero continuar com esse Bitcoin. Então, você faz o seguinte, você vende no Brasil e compra de novo, entendeu? Porque a compra não é uma alienação. Então, quando eu compro de novo, aí eu posso transferir novamente para o exterior. Beleza? Então, fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai realizar o lucro aqui no Brasil de forma isenta, tá bom? Então, aqui, exemplificando, vamos supor que eu compre ali 100 mil reais e deu um Bitcoin, tá? Eu tinha comprado isso na Binance lá atrás. E agora, né, eu peguei a cotação de ontem, esse Bitcoin está custando 355 mil reais, certo? Aqui é um erro de digitação, tá? Mas se eu transferir 0,09294 Bitcoin para o Brasil, aqui no cálculo, na regra de 3, vai valer 33 mil reais. O que vai acontecer? Você vai acabar realizando 23.705 reais de lucro isento aqui no Brasil. Tá? E aí você vai deixar de pagar de imposto 3.555 reais. Então, assim, é uma estratégia muito bacana de ser utilizada, tá? E qual que é a estratégia de farmar prejuízo? A estratégia de farmar prejuízo é basicamente a seguinte: vamos supor que eu estou com uma cripto lá no exterior e eu queira continuar com ela em hold porque eu vejo potencial, né? Então, o que você faz? Você vende e recompra ela, entendeu? Quando você fizer isso, você vai acabar, né, realizando ali o prejuízo. Quando eu falo vende e recompra, não precisa ser, né, ali ao pé da letra, vender e comprar, né? Você pode fazer só 2 trades que também já atualizou o valor, tá bom? Então, aqui agora exemplificando, vamos supor que você tenha comprado um Bitcoin por 500 mil reais e agora o valor dele é 355 mil. Então, eu efetuo ali, né, um trade desse Bitcoin para o
o USDT e depois eu recompro ele, né? Faço outro trade de USDT para Bitcoin. O que vai acontecer? Eu passo a ter um Bitcoin pelo custo de 355 mil reais e realizei de prejuízo 144 mil reais 938, tá? E aí o que acontece? Esse prejuízo eu vou poder compensar em lucros futuros, tá bom? Logo, eu tenho de prejuízo acumulado, né, 144 mil reais 938, né, e 15% disso representaria ali 21.740 de imposto. Tá? Então, pô, já reduzi aqui 21.740 de imposto em lucros futuros que eu possa ter no exterior. Tá? Então, essa estratégia é bem interessante de ser utilizada. Bom, quais que são os pontos negativos, né? Os pontos negativos é o seguinte: o segredo, tá? Assim, de forma bem simples, o segredo é sempre você tentar realizar o lucro no Brasil, né? E o prejuízo no exterior, tá? Esse é o segredo. Mas o ponto negativo é que essa estratégia ela não é eficaz para todo mundo, tá? Ela só vai ser eficaz para aquela pessoa que tem cripto em hold, porque quem fica operando trade o tempo todo vai acabar realizando tudo no exterior mesmo, tá? Bom, aí caso você efetue muito trade, mas tem algumas criptos em hold, você pode adotar essa estratégia para as criptos que você tem em hold, tá bom? O segundo problema, né, é o volume, né? Então, assim, para quem tem muito capital investido, por exemplo, tem cliente que tem, vamos supor, 5 milhões em cripto, para ele é basicamente não vale a pena ele fazer isso com só 35 mil reais, entendeu? Porque é algo irrelevante para ele, tá? Então, esses são alguns pontos negativos dessa estratégia, mas ela é bem eficaz para a maioria das pessoas. Bom, agora aqui só refletindo, né? Muita gente, né, sonega, não informa, fica fora da lei, né? Porque pensa que é um bicho de sete cabeças, mas ao mesmo tempo aí fica suscetível a uma fiscalização e a uma multa, tá? E qual que é o risco? Bom, se eu não informar nada para o governo, vamos supor que ninguém informou nada, não informei instrução normativa, não informei imposto, não paguei nada, meu patrimônio cresceu. E aí o governo vem e fala assim, escuta, seu patrimônio cresceu 1 milhão de reais, você vai pagar imposto sobre isso. Só que o governo não quer saber de onde veio esse dinheiro. O que ele vai fazer? O que a Receita Federal vai fazer? Vai falar assim, 27,5% de imposto sobre 1 milhão, ou seja, você já vai pagar ali 275 mil reais, tá? Além disso, você vai pagar multa e juros por atraso, tá? A multa é 20%, os juros é a Selic acumulada. E por você ter sido autuado por sonegação fiscal, você ainda vai pagar de 75% a 150% a mais desse imposto, tá? Então, assim, uma conta de jirico aqui para vocês, conta de padaria, vocês vão pagar ali, pô, eu ganhei 1 milhão, vocês vão ter que desembolsar de 500 a 700 mil para o governo para poder regularizar, entendeu? Então, assim, muitas vezes é mais fácil estar dentro da lei. Então, qual que é a minha opinião sobre isso, tá? Seria hipocrisia eu falar para vocês que eu nunca soneguei, que eu não sonego e que eu sou contra a sonegação, né? Lógico, de certa forma eu sou contra a sonegação, né? Mas, assim, muitas vezes, pô, receba um dinheiro que, né, nem por querer sonegar, mas às vezes eu fico até com preguiça de declarar. Pô, caiu 200 reais lá na minha conta, fico com uma preguiça de emitir nota fiscal, o cliente também não pede. E, de certa forma, isso é uma sonegação, né? Mas o problema que eu vejo não é sonegação em si, mas é o que eu chamo de burrice. O que é a burrice, gente? Burrice é basicamente você sonegar demais, né? Você sonegar algo ali que não justifique nem teu patrimônio que você tem, tá? E aí, baseado nisso, se você, né, não está sonegando demais, não justifica teu patrimônio, você vai cair na malha fina, tá? E com toda certeza. Você pode não cair daqui a um ano, daqui 2 anos, porque o governo normalmente ele vai te pegar no terceiro ou quarto ano, tá? O governo ele deixa sempre para o fim para te pegar. É sempre assim, tá bom? Então, assim, tem uma frase, né? Dai a César o que é de César, entendeu? Então, né, não tem por que não pagar um imposto se a gente consegue ficar isento de muita coisa dentro da lei, tá bom? Bom, agora eu vou abordar aqui um pouco a parte da declaração na prática, tá? Eu vou começar pela instrução normativa.
também ali pela parte da memória de cálculo, depois eu mostro o imposto de renda, tá bom? Mas eu vou abordar de uma forma bem rápida, tá? Para também não ficar muito chato, porque eu sei que é um assunto que acaba explodindo um pouco a cabeça, né? Tudo novo. Então aqui, ó, eu estou compartilhando com vocês uma planilha em Excel, tá? Que é uma memória de cálculo. Ela é bem antiga, tá? De um cliente antigo aqui. E aqui é o estoque inicial dele, tá? São as operações que ele foi fazendo, né? Fui fazendo registro, etc. As transações dele. Então aqui tem algumas transações de recompensa, que foi stake, launch pool, coisas do tipo, né? Aqui uma operação de compra, outra de trade. Aqui são os valores, né, dessas transações. Aqui é o estoque, o meu controle de estoque. Bom, isso vocês não precisam fazer no Excel, tá? Tem vários programas que fazem isso. Eu vou até mostrar um programa gringo aqui para vocês, bem bacana. Mas também tem programas brasileiros, tá? Então, eu controlo no Excel porque eu prefiro, tá? É uma coisa minha. Eu prefiro, aqui eu consigo controlar melhor o que o meu cliente faz, tá? Então, é por isso que eu controlo no Excel, beleza? E esse é o estoque final dele, tá bom? Então, ele foi lá, fez a operação durante o ano inteiro, e esse foi o estoque final dele, tá bom? Então, ele tem um pouco aqui na Gate, um pouco na Binance Smart Chain, um pouco na Binance, tá bom? Bom, para declarar o estoque, tá? Vou mostrar aqui no imposto de renda, já atualizado até o imposto de renda desse ano, que saiu ontem, o programa. Não está aparecendo aqui para eu compartilhar, mas só um momento, deixa eu... Por algum motivo não está aparecendo para compartilhar, mas eu vou compartilhar minha tela inteira, que daí fica mais fácil. Bom, esse aqui é o imposto de renda, tá? Eu coloquei aqui 2 exemplos de declaração. Aqui eu coloquei um contribuinte teste, o CPF aqui é meu, tá? Não é CPF de nenhum cliente, não. Bom, aqui, né, eu fiz um exemplo declarando, né, uma cripto que está numa exchange, tá bom? Então aqui, o código do grupo vai ser sempre o 8, tá? Já o código da cripto, aqui, se for Bitcoin, vai ser o 1. As altcoins vai ser o grupo 2, tá? As stablecoins é o grupo 3. Os NFTs é o grupo 10. E as shitcoins, né, outras criptos, é o grupo 99. Tá? Aqui no caso, é uma altcoin que eu estou declarando. Tá? Ele pede até o código da altcoin, tá bom? Então é Avalanche, ele me dá aqui algumas opções. Mas se não for nenhuma dessas, tem aqui outras altcoins, tá? A opção. No caso, a localização, eu coloquei Ilhas Caimã. Por quê? Porque é onde é a sede da Binance, tá? E essa cripto, ela estava custodiada na Binance, tá bom? Então, aqui eu coloquei a quantidade de cripto, tá? Então, 49 AVAX, Avalanche, adquiridos pelo custo médio de R$ 144,10 cada Avalanche, custodiado na Binance, sediado na Ilhas Caimã. Então, eu coloco aqui, né, todo esse descritivo, né, para caso alguém lá do governo queira ver, já tem aqui a descrição. Quanto mais informação, melhor. Em que ele me pergunta se eu sou o autocustodiante, eu digo aqui que não, tá? Não sou o autocustodiante nesse caso, e aqui eu coloco o valor de aquisição, tá bom? Então, para declarar no imposto de renda é basicamente só isso, tá? Não precisa de mais nada, tá bom? Agora, o outro caso aqui que eu deixei é no caso de uma custódia própria, tá? Uma custódia em um wallet. Então, aqui, é a mesma coisa, tá? O grupo 8, que também eu coloquei o código 2, que a questão é um BNB, tá? Uma altcoin. Nessa opção, se eu sou o autocustodiante, eu vou colocar sim. A localização, para esse caso, tá? Não existe nenhum pronunciamento da Receita como deve ser declarado, mas eu sempre coloco Brasil, já que a custódia é minha, tá? O saldo, né, de BNB aqui seria 1,147, adquirido pelo custo médio de R$ 2.743,57 na rede BSC, tá?
que está em custódia própria. O meu saldo no ano anterior era 4.050 e nesse ano 3.147. É basicamente só isso que eu preciso informar. Bom, gente, e se eu tiver a mesma moeda custodiada em lugares diferentes? Eu tenho que abrir um campo para cada, tá? Local de custódia. Eu preciso declarar todas as criptomoedas? Não, só aquelas que você tem um custo de aquisição acima de R$ 5.000, tá? Que você está obrigado a declarar. Ah, e se eu quiser declarar aqui o meu custo de aquisição é menor? Eu até oriento que declare, porque às vezes você compra algo muito barato e ele sobe tanto e depois fica difícil de justificar, tá? Então eu oriento até que declare tudo. Lógico, às vezes é muita coisa, então aí é melhor não, né, colocar aquelas coisas muito pequenas, né? Mas a minha orientação é sempre que declare tudo, tá bom? Bom, vou sair aqui do imposto de renda, como estou compartilhando minha tela, fica até um pouco mais fácil. Esse programa aqui, gente, é a Coinly, tá? A Coinly é um programa gringo, tá bom? De apuração de cripto. Eu gosto de usar a Coinly porque ela tem suporte para muita coisa, tá? Não é propaganda, não tem parceria com eles e nada, é um programa de graça, tá? Vocês podem entrar aqui em adicionar carteira, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente entrar na Binance, que estou mostrando sempre a Binance porque eu sei que é a que mais o pessoal opera, aqui dá para você importar o arquivo, tá? Que eles enviam, ou então você faz uma integração automática via API, tá? E é realmente automático, o sistema ele busca automaticamente, ele vai colocar todas as transações aqui para vocês, tá? Se eu quiser fazer uma integração com a Ethereum, é basicamente, eu só vou colocar aqui o meu público, meu endereço público, tá bom? Eu posso até colocar uma data de corte aqui, se eu não quero colocar desde o começo, customizar uma data, tá? Ele vai buscar daquela data. De graça, esse sistema ele busca até 10 mil transações, tá? De graça. Passou disso aí, para ele buscar mais, ele começa a cobrar, tá? Mas também, se vocês quiserem relatórios, né, mais específicos, né, daí ele também cobra, tá? Então, você pode ver aqui, ó, que, né, esse cliente aqui em questão, ele tem 97 wallets que eu integrei aqui, tá? Ele puxa tudo, as transações, tá? É um pouco complexo, tá? Não vou mentir para vocês, mas ele ainda é o melhor sistema que eu conheço, beleza? Então aqui o que, que acontece é que muitas transações, ó, aqui por exemplo, é uma transação de trade, aqui é uma transação de taxa, aqui já é uma transação de transferência, tá? Só que muitas vezes o que, que acontece? Ele não identifica para onde foi, por quê? Porque eu não integrei a carteira aqui, tá bom? Então, eu preciso integrar para ele entender para onde que foi, tá bom? Então, esse que é o ponto. Então, aqui, ó, deixa eu buscar aqui uma transação, por exemplo, de transferência, que tem essa integração de onde foi. Aqui, ó, transferência. Então, saiu dessa carteira da Polygon, tá, para essa outra carteira da Polygon. Então, ele faz toda a integração. Lógico, esse cliente aqui ele é bem mais complicado, que são 97 carteiras, ele é um caçador de airdrop, tá? Que tem 8.838 transações desde o início de 2024, então ele opera bastante, né? Mas esse é um programa bem legal. Qual que é o ponto negativo dele, gente? Esse programa aqui não vai fazer instrução normativa para vocês. Ah, mas eu quero um programa que faça instrução normativa. Tem algumas empresas bem bacanas, tá? Tem a Fiscal Cripto, não tem nenhuma parceria com eles, tá? Mas é bem bacana, é um programa legal. Ah, Pedro, por que que você não usa? Porque, assim, para mim é caro, né? Eu teria que pagar, é um sistema pago. E o segundo ponto é que eu também desenvolvi, tá? Eu desenvolvi não é um programa, mas dentro do próprio Excel eu desenvolvi a linguagem da instrução normativa. Então eu consigo gerar o arquivo eu mesmo, então não preciso de um programa brasileiro, tá? Outro ponto, outras empresas, né, que eu conheço que têm ali integrações, é a MyProfit, que é um programa muito bom, até para ações, e também tem o pessoal da Declare Crypto também, que é bacana, tá? Mas assim, eles fazem, né, essa parte de declaração, mas é aquela coisa, você mesmo que faz, né?
Não é alguém que faz por você, você não tem um acompanhamento muito bom, tá? Isso, experiência própria, tá bom? Aqui a questão do reporte, né, dos techs, né, ele gera alguns relatórios. Então, esse é o programa que eu gosto bastante, né? Mas também existem os programas brasileiros, tá bom? Agora eu vou entrar aqui no portal ECAC para mostrar para vocês como que é para declarar a instrução normativa. Deixa eu encontrar aqui o meu certificado digital. Bom, aqui esse é o portal ECAC, tá, gente? Para entrar e fazer a declaração, tem que vir nesse campo, certidões e situação fiscal, consulta pendências e situação fiscal. Não, desculpa, não é aqui não. É nesse outro campo aqui, cobrança e fiscalização, obrigação acessória, formulário online e arquivos de dados, tá? O formulário online é quando a gente envia em arquivo, tá? Que é essa opção aqui, tá bom? Para enviar em arquivo, primeiro você precisa entender do código, né, para ter o arquivo em código. Segundo, você precisa ter certificado digital. Não dá para enviar sem o certificado digital, tá? E a segunda opção é o formulário online, né, que você preenche aqui manualmente, tá? Então aqui vou abrir, por exemplo, um para fevereiro de 2024, tá? Confirmar. E aqui, ó, ele me dá várias opções. Então eu vou ter aqui o campo das operações com uso de exchange no exterior e sem uso de exchange. Então, é bem simples, tá? É basicamente clicar na transação que você fez, colocar a data, o valor, o símbolo da cripto, a quantidade, a URL, né, que seria ali o site da exchange, tá? O país que está sediado essa exchange e o nome dessa exchange, tá bom? Então, que todas as transações elas vão seguir esse certo padrão, tá, de informação, tá certo? Que é uma operação de permuta, por exemplo. Aí ela vai perguntar qual que foi o cripto recebido, a quantidade, o cripto que foi entregue, a quantidade, tá? Questão de transferência para a exchange, retirada da exchange, dação em pagamento recebedor, dação em pagamento pagador. O que seria isso? Vamos supor que você pagou, você é meu cliente, você pagou a minha contabilidade com cripto, entendeu? Você vai colocar aqui como uma dação em pagamento pagador, que você usou essas criptos para me pagar. No caso, eu teria que declarar como um recebedor, porque eu recebi essas criptos como pagamento, entendeu? Já as operações sem uso de exchange, elas vão seguir aqui basicamente quase o mesmo layout. O que muda? Né? O que vai mudar aqui? Ele vai pedir para vocês quem que é o vendedor. Né? Isso é algo um pouco problemático. Né? Então, se eu estou operando ali trades, né, se é uma permutas, eu sempre vou colocar o meu próprio CPF, porque eu que estou fazendo o trade, né? Tá vindo de mim e voltando para mim, tá bom? Mas no caso de compra e venda, né, essas são aquelas operações P2P, tá? E aqui é algo bem complicado, porque a pessoa que vende P2P, normalmente ela não tem informação do CPF, né? Por quê? Porque a pessoa que compra P2P, normalmente ela não gosta de ser identificada, né? Nesse caso é algo um pouco complicado, né? Mas a pessoa vai ter que colocar essa opção aqui, país da pessoa física ou pessoa jurídica não possui informação, entendeu? E aí você consegue informar essa declaração sem colocar informação, né? Só que isso pode gerar, né, algum tipo de problema, né? No caso, não é com a Receita Federal, mas seria um problema ali um pouco mais criminal, né? Ligado à lavagem de dinheiro e tal, que, lógico, eu não sou especialista nesse assunto, isso é mais ligado à parte de direito e advogado, né? Mas esse que seria o problema. A questão de compra, né, seria, no caso, o comprador, né, que daí ele teria que saber o CPF ou a informação de quem que ele comprou ali no P2P, tá bom? Para declarar. Então, aqui, né, seriam mais essas mudanças, né, que você precisa colocar a identificação da pessoa, tá? E aqui você coloca o nome. Então, no caso, por exemplo, de uma permuta, o nome que você vai colocar aqui seria, por exemplo, eu fiz na rede Ethereum, entendeu? Então, seria esse o nome que você vai colocar. Outro ponto
O que que é? Não é obrigatório colocar todas as alternativas, tá? É só essas com asterisco aqui. Tá? Então, os outros, se você não quiser colocar, não precisa colocar. E muitas vezes eu até oriento que também não coloque, porque às vezes acaba até se atrapalhando, né? É muita informação, a pessoa acaba se atrapalhando. Tá? E aí, quando a gente entra aqui em doação, como o donatário, né, o doador, cessão seria empréstimo, cedente seria também ali questão de empréstimo. Isso entra muito ali naquele protocolo AVE, né, questão de cessão, cessionário e cedente, tá? Dação em pagamento aqui também, né, fora de exchange. Emissão, né, que entra um pouco ali na questão das criptos que eu recebo, né, de graça, né, como no sentido de uma mineração, né? E quando não tem nenhuma dessas outras opções aqui a transação, aí você vem para essa última opção, outras transferências adquirente ou outras transferências transferente. Então, por exemplo, recebi cripto de airdrop, outras transferências adquirente. Eu vou colocar aqui a data, o valor eu vou colocar 1 centavo, né? Porque eu não paguei nada por aquilo, recebi via airdrop. Vou colocar o símbolo da cripto, a quantidade, tá? E aqui, né, a informação, eu vou colocar o meu CPF, e é basicamente isso aqui, a rede que eu recebi, tá bom? Então, assim, não tem muito segredo, tá? O preenchimento dessa obrigação acessória é basicamente isso, tá bom, gente? Então, eu tentei ser, assim, teoricamente bem rápido, né, para conseguir abordar de tudo um pouco e ser bem objetivo nos pontos principais, mas lógico que assim, tem muito mais coisa, né, tem muito mais informação, né, que a gente passa aí por cripto, né, principalmente direcionada à parte de planejamento tributário, né, porque ali quem precisa, né, se regularizar, né, a pessoa ela vai precisar ter um acompanhamento. Não é interessante que você regularize seu capital sem um acompanhamento, porque a chance de você ter problema é maior, né, porque você não vai ter o conhecimento adequado, tá? Bom, mas o que que acontece? Qual que é a estratégia aqui, gente? Declara, tenta sempre pagar o mínimo de imposto possível, que é o que a gente chama de elisão fiscal, é você pagar o mínimo de imposto dentro da lei, entendeu? Que assim você não vai ter problema nenhum, né? E você vai conseguir usar esse capital, vai conseguir passear, vai conseguir comprar imóveis, bens, carros, conseguir ter o que quiser e fica com a cabeça tranquila, né? Você dorme aí no travesseiro de cabeça tranquila e sem problema nenhum. Bom, mas é isso. Agora fica aí o tempo aberto a dúvidas, né? Eu acho que até excedi um pouco. A ideia era ser 50 minutos e ter mais 10 minutos para dúvida. Mas fica aí mais 10 minutos para dúvidas, né? Ô Pedro, é o seguinte, vamos tentar ser meio objetivo nas perguntas também pra gente não enrolar muito. Então uma coisa importante que é pra mim, uma pergunta pra mim, Tá. eu praticamente 99,99% das minhas operações são em derivativos. Então no meu caso Sim. eu não teria que fazer aquela declaração mensal do que eu comprei, do que eu vendi. E como eu atuo em corretoras do exterior, eu vou ter lá no final do ano um pagamento de 15% sobre o lucro adquirido nessas operações de derivativos. É isso mesmo. Exatamente. Diretamente na declaração de imposto de renda, o que que você vai informar? Você vai informar qual que foi o teu lucro mensal, Uhum, entendeu? Porque o derivativo ele é entendido como uma aplicação financeira no exterior, tá? uhum. É uma aplicação no exterior e não no Brasil. Então, assim, você não tem a isenção e você paga 15% sobre o lucro. E, Basicamente isso. então é muito engraçado isso, né? Porque isso separa um pouco o joio do trigo. Porque muita gente no mercado cripto entra para especular, né? Entra para Aham, sim. especular. Então, se a gente separa o especulador do investidor, olha, eu quero investir porque eu quero fazer stake, eu quero ganhar airdrop, eu quero participar dessa DAO e tal, não sei o que lá, passa realmente a fazer mais sentido você ter aquela trabalheira infernal de declarar todas as transações mensalmente para não ter a multa de R$ 100. Sim, Agora, exatamente. se você é um cara, né, que por exemplo quer especular no mercado como eu, você trabalhar em futuros, e aí quando eu falo assim futuros, já pensa em alavancagem, sem ver, não, não é isso, às vezes você abre uma operação ou uma opção, né, no mercado de Uhum. opções, ou em futuros com alavancagem de uma vez, onde você nunca vai ser liquidado, parece fazer mais sentido, ou eu tô falando uma grande besteira? É que o problema mesmo vai envolver o volume, né? Eu acho que esse que é o ponto. Porque Falta assim, por exemplo, liquidez. vamos supor, eu estou entrando ali para operar futuro, mas eu estou entrando com R$ 20 mil, entendeu? Uhum.
sim, muitas vezes não é interessante também declarar, porque o teu lucro tende a não ser muito grande, Uhum. entendeu? Mas agora um cara que opera futuro com 2 milhões, 1 milhão, entendeu? Se ele ganhar, sei lá, 10% no ano, pô, é um ganho de 100 mil reais. E ó que tá pouco, entendeu? E Uhum. ó que tá um ganho, eu tô colocando bem baixo mesmo. O cara ganhar 10% ao ano, É em muito cripto pouco. é muito pouco, entendeu? Então, assim, 100 mil reais já é relevante. E essa pessoa normalmente ela vai sacar esse dinheiro. Uhum. Então já é interessante que declare, entendeu? Eu não disse Então a eu respeito vejo de não declarar, isso. mas de você, às Aham. vezes, se você é um especulador, você faz uma posição em derivativos alavancada uma vez, ou seja, nenhuma, né? Você não Aham. precisa, e você quer fazer várias movimentações em cima daquilo, você acaba fugindo daquela declaração semanal de Ah, alienação, sim, é. né? Aquela mensal, Sim, perdão, declaração mensal de você vai alienação. conseguir fugir daquilo Então, porque eu não não estou vai pensando em entrar fugir dentro do daquilo. imposto, mas fugir daquela um monte É. de coisa que a gente É tem que porque, para ser sincero, a parte do imposto é mais tranquila, né? O que eu é, falei lá no eu começo, né? percebi Eu isso. entendia como funcionava o imposto, mas não entendi o resto, né? Que daí depois que foi quando eu comecei a me especializar no assunto, né? Porque o resto que é complicado. Então, assim, para fugir da instrução normativa derivativa é um bom caminho, para ser sincero. Pessoal, quem tiver perguntas, microfone aberto. Quem falar primeiro leva. Fala, Pedrão, tudo bem? Opa, tudo certo, Thales. Beleza. Ô, Pedro, tira uma dúvida aqui. Peguei um pouquinho atrasado a live aí, não peguei Aham. tudo, mas depois eu pego no comecinho. No meu caso, eu entrei com um capitalzinho meu próprio aqui, né? E só aquele caso que o Augusto falou, de especular e tudo mais. No meu caso ainda eu não estou tendo lucro, estou tendo prejuízo, certo? Uhum. Essas movimentações que eu fiz aí, mesmo eu tendo prejuízo, eu vou ter que declarar essas movimentações? Ou como é que funciona isso? Então, primeiro, essas movimentações foi do quê? Derivativo ou compra e venda de cripto? A maioria foi derivativa. Assim, no começo eu mexi um pouco com essa parte de DCA aí, que mexia na parte de spot, que vendia e comprava, né? Uhum. Mas acabei não tendo uma rentabilidade nisso também. Depois eu fui para derivativos, né? E Então, agora eu tô mexendo só com derivativos nesse caso. tá. Questão da instrução normativa, né? Ali, informar suas transações e tal. Se você movimentou mais de 30 mil de cripto, derivativo, tá? Não é movimentação de cripto, mas trades, compra e venda já são, tá? E transferências. Se você movimentou mais de 30 mil de cripto, você estaria obrigado a informar essa instrução normativa, né? Ali, que são suas Uhum, movimentações. Agora, falando do seu prejuízo em específico. Na minha opinião, é interessante que você declare, entendeu? Ah, mas uhum. por quê? Porque você vai poder compensar. Então é vantagem você declarar o teu prejuízo, você entendeu? Certo, certo. Então, Então assim, eu teria que ex- declarar esse capital que eu entrei com X de capital, por exemplo, exatamente. e aí declarar como eu saí no final do ano, ó, eu saí com prejuízo de X, por exemplo, entendeu? Não Isso. tive E é lucro. interessante que você tenha uma memória de cálculo, entendeu? É interessante você ter Aham, uma memória de cálculo também para você ter o controle daquilo, né? tá. Então esse que é o ponto. Não, beleza. Obrigado, viu? Nada. Boa tarde, Pedro. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Assim, eu tô no mercado cripto desde o final de 2017 e nunca declarei, nunca informei nada à Receita, né? Hoje, as minhas criptos, 60, 70% estão em plataforma como a Aave, empréstimo descentralizado. Eu pego o dólar e jogo para o mercado de derivativos. Uhum. A minha ideia, né, seria, eu nunca informei isso, o valor de aquisição. Se eu, por exemplo, quiser declarar fim do ano e jogar que eu fiz aquisição de Bitcoin a 150 mil dólares, por exemplo. E aí eu fazer a declaração no próximo ano, digamos que vou fazer aquela tua ideia de declarar um prejuízo. Tu acha Uhum. que conseguiria enquadrar ou seria interessante já declarar este ano? Então, é um pouco complicado, porque assim, vamos lá, você nunca declarou. Então, basicamente, aquele capital você não tem. Sim. Então, você surgir com aquele capital, você precisa ter renda para justificar aquele capital, entendeu? Esse que é o ponto. Precisa ter renda para justificar o capital. Aí, assim, como que a gente consegue regularizar uma situação dessa? A gente acaba tendo dois caminhos, né? O primeiro, que seria o caminho correto, né? Que seria levantar tudo desde, pelo menos, dos últimos 5 anos, né? Informar tudo, retificar tudo e arrumar, né? Isso é interessante. A gente pensa, putz, que loucura fazer isso, mas para alguns casos é interessante, depende muito, tá? Agora, a pessoa que ela nunca declarou e tem um patrimônio ali não tão elevado,
né, já é interessante adotar talvez uma outra estratégia, entendeu? Porque se for declarar tudo desde lá de trás, o que você vai pagar de multa às vezes é muito mais que seu capital. E pelo capital não ser muito grande, também não chama tanta atenção, né? Mas assim, na própria instrução normativa, a 1888, ela tem lá um ponto que ela diz o seguinte: quando você não sabe o preço de aquisição daquele ativo, você deve considerar o preço zero, entendeu? O seu custo zero. Então, esse é um ponto interessantíssimo. Por quê? Porque assim, eu não tinha nada, agora eu tenho algo, então vamos considerar que eu adquiri com custo zero, declaro que eu tenho e pago 15% de imposto, né? Agora, só precisa ter um planejamento sobre isso, porque não dá para aparecer tudo do nada, entendeu? Esse que é um ponto. Entendi. Tá, nós vamos conversar depois no privado aí. Oi. Ah, tá. Eu sei explicar isso aí. Não, é que eu não sei se vocês sabem, tá? Mas é proibido no Brasil, tá? A lei proíbe. Então, assim, isso é algo até que pode ser entendido como um problema criminal, você operar fora do exterior. Mas eu entendo que não, tá? Mas eu não sou advogado, então minha opinião não importa tanto. Mas o que acontece? Você operar derivativo no Brasil só pode na Bolsa de Valores, tá? Você não pode operar Forex no Brasil, é proibido. Então, por isso que as empresas de Forex, elas nunca são brasileiras, né? Se eu for operar derivativos fora, tá? Porque no Brasil é proibido. Qual que é o ponto? A Binance, né, vou dar de exemplo a Binance, ela teve que parar de pôr derivativos em muitos países, porque os países falaram, cara, a gente vai multar vocês. Entendeu? Então, esse que é o ponto. Então, se eu não me engano, a própria Binance já começou a pedir o KYC até um pouco mais elevado para a pessoa poder operar o derivativo, porque no Brasil é proibido, tá? Então, esse que é a questão. Então, assim, exchanges que são um pouco menores ainda é permitido, né? Porque o Brasil ainda não autuou ninguém, mas é bem possível que o Brasil vai lá atrás. Por quê? O que acontece? Português, claro, tá? Às vezes tem uns chorão que vão lá operar o Forex sem saber, vão operar futuros, perde toda a grana e quer processar a exchange, falar que os caras estão passando para trás. E aí gera problema para a exchange, o governo vai lá, questiona e tal, daí eles preferem não operar mais naquele país. Entendeu? Então esse que é o motivo. Diego, você queria falar alguma coisa, Diegão? Boa tarde, pessoal. Prazer para quem não me conhece, eu sou o Diego. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Pedro. Prazer estar aqui com vocês. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, sim. Legal. Eu tive um problema com a rede aqui na nossa cidade aqui, eu estou sem internet no computador, aí eu estou tendo que usar o celular, e por isso que a câmera talvez não seja tão agradável e o som não muito bom. Pedrão, brigadão aí pelas suas colocações, tá? É aquilo que eu falei com você, uma aula como essa aí custa mais de R$ 1.500, né? E a gente vai ter que resolver isso, bem mais, pagando bem mais caro com um problema bem grande. Então, talvez algumas pessoas não gostem tanto desse assunto e nós só vamos nos aproximar desse assunto quando tivermos um problema grande nas mãos, né? Então, essa call aqui é fundamental, já abre um pouco a nossa consciência, né, para essa questão de imposto. Não tem para onde correr. Infelizmente, aquilo que a gente conversou quando eu procurei o Pedro pela primeira vez, né, não é agradável, mas aquilo que o Augusto fala, né, é muito pior não estudar, né? É muito pior não aprender, ficar no prejuízo. E a gente não quer ficar no prejuízo, então é importante a gente adquirir o máximo de conhecimento possível, arrancando tudo do Pedro enquanto pode, porque eu sei que ele tem maior alegria em estar ensinando a gente, passando essas informações. A gente também está conhecendo ele. E, Pedro, eu vou direto ao assunto, tá? Falei aqui com o Augusto, vou direto ao ponto. Ele tá enrolando porque ele vai pedir alguma coisa. Vou sim. Não, mas você falou interessante, Diego, porque
quem faz errado precisa conhecer muito melhor, porque, porque senão vai cair no problema. Verdade. Verdade. E também o que eu tenho percebido é uma questão de amadurecimento também. A gente começa, eu falo por mim, tá? A gente começa nesse mercado, a gente começa com pouco, e aí não liga para esse tipo de declaração, para esse tipo de questão de receita. E aí quando vem um problema, é aí que a gente vai se preocupar com isso, e aí vai ter mais gastos, mais perdas financeiras, e acaba desanimando no mercado. Então, eu acredito que em algum ponto da nossa vida como investidor, a gente vai passar por esse amadurecimento, né? A gente vai entender que não tem jeito, é melhor eu dormir de cabeça tranquila, ter uma perda de imposto, se for o caso, mas se eu estou pagando imposto é porque eu estou ganhando. Então, eu quero me manter nesse mercado, então é aquilo que você falou, eu vou tentar pagar o mínimo de imposto possível, né? Uma das coisas que você falou aqui, que eu vi que o Augusto deu uma risadinha, foi o controle, né, de operações. Provavelmente é uma boa oportunidade para daqui para frente a gente bater firme nisso aí. Né? Eu já me organizei muito com o P2P e também desde que conheci o Augusto, nessa questão de controle, de anotar suas operações. Ainda tem muita coisa para aprender ainda. Mas, enfim, a pergunta que eu queria apresentar para você, Pedro, é uma pergunta muito básica, muito simples e muito clara. É a primeira delas. Devido a toda essa gama de informações que você passou para a gente aí, é claro que vai ter gente que vai ficar com dúvida, que vai querer, né, resolver suas questões fiscais, que pode já estar antecipando um grande problema fiscal aí pela frente e já não está sabendo como vai resolver isso. Então, eu queria saber o seguinte: existe a possibilidade da gente já definir algum tipo de parceria ou acordo com o pessoal da comunidade? Já vou falar. Pedi permissão ao Augusto, ele me autorizou, eu já vou falar. É o bem de todo mundo. Tô aqui já buscando o bem do pessoal da comunidade. Eu passei aí, quando fui apresentar essa call, aí um número de membros, né? Então são cento e pouquinho, né, Augusto? Me corrija aí, por favor, Augusto. Augusto, se eu passar por cima de você em algum momento, me perdoe, sinaliza aí para mim que eu dou um passo atrás, tá? E Pedro, não quero ser atrevido não, mas é uma coisa que vai beneficiar todo mundo. Você tem a possibilidade de dar um desconto para a gente, Pedro? Pessoal que se identificar como sendo da comunidade membro do Nobshark, que for te procurar a partir de hoje para fazer declaração de cripto, para resolver problema, casca grossa, a gente se identificar, o Augusto vai montar aí alguma espécie de identificação aí para membros. Você tem como dar esse apoio aí para a gente nesse sentido? É a primeira pergunta básica, daí mais importante, se não. Não, consigo sim. Só para eu explicar para vocês o meu critério de cobrança, né? Eu tenho, lógico, o meu preço de imposto de renda, né? Que eu faço. A maior parte dos meus clientes de cripto é mais da parte de imposto de renda em si, né? Não é questão ali do controle mensal e tal. Até pela questão do meu preço para controle mensal ser um pouco ali elevado, porque assim, eu faço o trabalho pela pessoa, né? Conecto tudo via API, pego todas as carteiras, a pessoa não precisa passar basicamente nada, né? Mas eu consigo sim, né? Mas assim, quais são os meus trabalhos, né? Eu tenho o primeiro, que é a questão da consultoria, né? Que eu trabalho, né? De fazer ali, atender o cliente, resolver o problema dele, cobrar ali, pronto. Tem a questão da assessoria, né? Que seria fazer aquele acompanhamento mensal, né? Que o meu preço, como que ele é, né? Dessa assessoria. Eu cobro um valor fixo, dependendo do perfil do cliente, né? Eu tenho uma tabelinha de preço, mais uma porcentagem do lucro dele, entendeu? Aí você pensa, pô, mas por que você cobra assim? Cara, faz total sentido, porque eu ganho se o cliente ganha, entendeu? E é uma porcentagem baixa, então assim, eu consigo fazer uma coisa bacana aí nessa porcentagem também, com o pessoal da comunidade, né? E minha terceira, né, linha de trabalho, né, acaba sendo o imposto de renda. Então, é consultoria, assessoria e eu tenho a questão do imposto de renda. E mais para frente, né, já fica aí até um spoiler, né, eu estou trabalhando em cima também de um curso, eu quero, né, fazer um curso bem completo, mais para frente vender, né, esse curso, mas eu pretendo direcionar também, assim, vagas limitadas, né, para ver se vale ou não a pena também para mim mais para frente, sabe? Mas eu consigo sim, a gente pode fazer uma parceria bem bacana nesse sentido, sim.
Ô Pedro, Então vamos lá, peraí, Pedrão. deixa eu só te perguntar uma coisa. Ô Pedro, eu sei, ó, porque é o seguinte, hoje a gente tá entre os membros aqui, de 150 membros estão participando aqui, rodando na live 20, 25, mas isso vai cair na mão desses 150 caras, e depois isso vai cair na mão do canal, que são 7.500 inscritos, e isso depois vai cair na mão do mundo. Eu acho que você vai ter uma demanda de psicólogo, né? Então também eu acho legal você pensar aí 1 hora de psicólogo. Quanto que custa 1 hora para conversar com o Pedro e tirar minhas dúvidas? Eu acho que vale a pena pensar nisso também, hein? Você não acha, não? Ou vai roubar Sim, muito do seu sim. tempo? Não, eu tenho essa questão, né, que é a parte da consultoria, né? Quando, né, a questão de tirar dúvida, eu tenho o meu preço, mas eu também tenho ali a questão da consultoria que envolve um planejamento tributário, né, para resolver problema, né? Mas aí isso já vai envolver o capital do cliente, né? Ô, Diu, manda a sua pergunta agora, brother. Ô, Diego, desculpa te Boa, cortar pra gente só dar uma rodada aqui um pouco mais rápido. Tá tranquilo, ok. não, tranquilo. Tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. Uma pergunta bem geral aqui sobre clientes da FTX. Pessoal que fazia compra em Pix lá na FTX, felizão da vida, e conseguiu ter o milagre de sacar antes do golpe final. Bom, a corretora faliu, não tem como tu ter a prova sobre aquilo que tu está declarando. Declara custo zero ou se tu teve o controle, declarar aquilo que está no teu controle. Então, aí é um negócio complicado, né? Porque a FTX falhou há algum tempo, né? Então, teoricamente, isso já teria que estar declarado, né? Se não me engano, foi em 2022, né? Se foi 2022, já deveria estar declarado, tá? Então, assim, se não está declarado e tiver como justificar, assim, né, de forma sem ter multa e tal, aí o ideal é declarar pelo valor correto, né? Só corrigir a declaração e pronto. Agora, se eu não tenho ali, né, nunca declarei a origem daquilo, etc., aí a gente tem que pensar na estratégia dependendo do capital, mas um capital um pouco mais baixo seria interessante colocar como um custo de aquisição zero e aí depois o resto seria lucro, pagaria imposto. Não ocorreria sonegação fiscal, né, que eu te falei, você pagaria o imposto, sonegação fiscal não existe, né, o problema seriam mais as obrigações acessórias mesmo, né. Mas a questão da FTX, que aconteceu com muita gente, que muita gente ficou com dinheiro lá, né? Eu não sei, acredito que não é seu caso, né? Mas tem muita gente que ficou com dinheiro lá. E essa galera que ficou com dinheiro lá, eu orientei, cara, declara o que você tem lá, porque se voltar esse dinheiro, você tem como justificar, né? Porque às vezes volta. Só rapidinho eu vou pegar meu carregador do notebook. Meus amigos, não é uma Perfeito, missão valeu. fácil não, hein? Não é uma missão fácil, hein? Mas incrível como o governo está bem preparado para receber nossos dados, né? Preparado não, você viu que os caras já até os campos lá, já sabe todas as criptos, sabe tudo, cara. Mas eu queria tirar essa dúvida, assim, né? Que eu já tinha essa informação no passado, mas agora vendo um profissional de ponta falando, né? Que quando você não tem alienação ou trade, né? Ou seja, não tem mudança de moedas, você não tem que fazer. Porque o que inferniza, a gente pagar imposto a gente paga. Chega uma hora cedo ou tarde, é igual quando você está devendo no banco, meu filho. Cedo ou tarde você vai ter que resolver aquilo ali. Mas o que inferniza, na minha opinião, e eu acho o fim da picada, é você ter que declarar toda a movimentação desde que você tenha excedido lá os 30 mil reais por mês. Cara, 30 mil reais não é nada. Ah, mas a minha banca é de US$ 200. Pô, então sua banca de US$ 200 já é de R$ 1.000, né? Aí você comprou, vendeu, já são 2.000. Pô, você fez isso 5 vezes na semana, já explodiu os 30 mil reais. Já era. Então Acabou a é isso, é conversa. esse que é o problema, né? Por causa dessa movimentação aí, tudo que você faz conta, né? Porque às vezes o cara fala, Exatamente. 30 mil reais é muito pra mim, eu não preciso de um contador, eu não preciso. Cara, porque a minha banca é uma banca de US$ 300. Só que o cara fica lá, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Às vezes o cara movimenta 30 mil por semana. É, é. Pessoal, E isso é 30 mil em exchange brasileira, né? Em corretora brasileira. A gente, no geral, a gente opera na internacional, né? Então não tem esse valor mínimo.
É 15%. Operou com 300, Não. $300. Fez lucro, 15% em cima do lucro. Não, calma aí, são coisas aí diferentes. Espera aí, Pedro, coloca aí, porque a movimentação acima de 30 mil reais em alienação, ela tem que ser declarada independente de onde eu esteja, certo? Não, nem Na precisa ser internacional. alienação, na Na verdade. internacional. Toda movimentação fora do Brasil, né, É até somada. transferência. Toda, até É transferência. diferente, é diferente, Augusto. Qualquer movimentação. Se passou de 30 mil, a soma de todas as transações dentro do único mês, você já fica obrigado a informar o governo de todas as movimentações que foram feitas. Até transferência entra nesse bolo. A alienação, ela só vai entrar no bolo do imposto mesmo. Né? A alienação é só para calcular imposto. A parte da declaração mesmo é toda a movimentação. Eu coloquei o cripto numa pool de liquidez. Cara, já é uma movimentação. Tirei, já é outra. Só stake que eu não considero como uma movimentação, porque o stake normalmente ele fica dentro da própria corretora, né? Isso falando dentro de numa Binance, né? Não tem alteração. Plankton, Mas a maior parte, sim. Plankton, você queria perguntar, desistiu ou não? Acho que ele desistiu. Porque se ele desistiu, então vamos encerrar aí. Chegamos aí a 1h30. Eu acho que a gente já roubou demais o tempo do Pedro. Tô até com medo da hora que ele mandar a conta aqui pra mim, entendeu? Mas é o seguinte, queria que você deixasse o teu contato. Como é que você prefere deixar o contato? Você quer escrever aí no chat? Como é que você gostaria de fazer, Pedro? Augusto, eu tava pensando que era mais fácil eu mandar pra você. O que você acha? Então vamos fazer o seguinte, pode mandar pra mim. Aí eu vou colocar inicialmente ali pros membros. É o que eu te falei, isso aqui vai ser... Cara, essa sua palestra, Pedro, eu já vi muito material no YouTube. Eu já li, tá? Eu li, porque eu sou um idiota, o pessoal sabe, eu leio. E eu não tive a percepção completa igual você passou hoje. Isso aqui vale ouro, né? Então eu vou deixar inicialmente para os membros, isso aqui vai a público depois. Vou deixar, assim que eu publicar, eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube o que você me mandar por contato, tá joia? Tá certo. Beleza? Fechou. Pedro, Tá bom. Pedro, rapidinho, só para mim tirar mais uma dúvida aqui. Vamos supor, eu mandei um dinheiro na Binance lá, mandei um Pix em reais. Só de eu transferir aquilo para o USDT, por exemplo, já é considerado uma movimentação? É sim, porque é uma compra. Compra é movimentação. Então já fudeu, velho. Já fudeu, velho. Não, beleza. Depois ainda vai sentar e vamos conversar essas coisas aí. Então, e assim, amanhã ou depois, gente, vocês já conseguiram perceber que o Pedro não é qualquer contadorzinho de bairro aí que decorou um textinho pra vir falar bonito pra gente. O cara é muito profissional, gerencia milhões de reais aí dos seus clientes. Então também ajuda aí aquele teu amigo que tem um troquinho a mais, que tá fazendo besteira, que tá... Eu não tô falando de mim, tá? Recomenda lá o Pedro pra esse cara, porque esse cara ele precisa mais do Pedro do que o Pedro precisa dele. Isso é verdade. Isso Com que certeza. eu tô vendo, viu, Pedro? Você precisa pouco desses caras. Mas esses caras precisam de você, cara, como um cardíaco precisa de um cardiologista. Pelo amor de Deus, cara. Tá? Sim, e é um negócio complicado, assim, porque quando a gente entra, né, nessa parte de regulação, né, o Augusto até falou, pô, já vi muito material e não é isso que ele tá falando, né? O que acontece, né? Muita gente, né, que trabalha com isso, contadores e tal, também são desinformados, não entendem nada do mercado, basta desinformação. Então, assim, qual que é o papel do contador, tá? Só para vocês entenderem. Todo mundo precisa de um contador. Contador é um cara de confiança na tua vida. O nosso papel a gente é cientista do patrimônio, tá? É isso que a gente... Porra, que legal, adorei essa. Não, mas é basicamente isso. Aqui, né, na minha empresa, né, começou com uma parte de consultoria, cripto, mas a gente é um ecossistema, né? Hoje eu tenho o Vinícius aqui, que é meu sócio, ele é analista de investimento, né? Então, muito cliente aqui nosso que às vezes quer investir em bolsa de valores, outros lugares ele gerencia, né? Então, assim, qual que é o meu foco? É cliente que acumula patrimônio. Isso é um negócio bizarro, porque falar para vocês, eu tenho cliente que ganha 60 mil por mês, mas se o cara gasta tudo, talvez não seja um cliente tão interessante para mim. Para mim, às vezes, é mais interessante um cliente que ele ganha, vamos supor, 20 mil por mês, mas ele está investindo em cripto, está investindo em imóveis, está abrindo uma empresa, porque aí ele vai precisar mais de mim, né? Isso é um negócio bem,
bem bizarro, né? Porque é o que a gente é cientista do patrimônio. E assim, aqui a gente atua com tudo que envolve patrimônio. Não só cripto, né? Mas questão de holding, eu entendo bastante, modéstia à parte. Também constituição societária, lógico, a gente tem parceiros advogados também, né? Para trabalhar junto, mas questão também de inventário, planejamento sucessório, segurança patrimonial. Então, assim, tudo isso a gente trabalha aqui, né? Não é só cripto, tá? Beleza. Ô Pedro, só uma sugestão, não sei se é interessante aí, eu sei que cada caso é um caso aí, mas também já para a gente, eu acho, para não ficar tomando seu tempo aí, se você, na hora de você passar o contato para o Augusto aí, se você já conseguir passar uma tabela com os valores aí, porque às vezes assim, o cara vai lá, quer conversar com você, você passa o valor, o cara desiste e fala, vou deixar do jeito que tá, entendeu? Então já se você já quiser deixar aí, porque a pessoa às vezes vê lá, não, beleza, cabe, eu preciso regular isso aí, e eu acho que adianta e já não fica tomando seu tempo, entendeu? Marca lá, o cara passa o valor, você passa o seu valor do seu trabalho, por exemplo, a pessoa chega lá, tomou aquele seu tempo lá, perdeu lá meia hora, uma hora lá, e no final das contas a pessoa não acaba fechando com você, né? Então, mas já meio que fechar direto, já sabendo do valor, e quem for conversar já vai ciente do que é, entendeu? Tá certo. Eu vou só atualizar a planilha, né, para cumprir aí o que eu prometi. Daí eu já mando também para Augusto. Beleza, Tá certo? obrigado. Tá joia. Pessoal, é o seguinte. Vou encerrar então. Vou te agradecer demais, viu, Pedro? Você é um dos caras assim que aparece assim. Foi ouro na nossa vida. Ouro na nossa vida. Eu queria te agradecer, desejar muita saúde, Obrigado. muita prosperidade e desejar que aqui do canal venha muita gente boa. À medida que eu for soltando os vídeos no YouTube, eu vou te passando o link, até porque você também pode usar esse material depois. E eu vou passar a falar, não todo dia, porque nem sempre eu vou lembrar, mas começar a falar de você no canal, porque as pessoas precisam te conhecer, meu caro. Muito obrigado por tudo. Uma excelente tarde de trabalho, viu? Abraço, gente. Obrigado aí por todo Obrigado, mundo viu, que Pedro? compareceu. Espero ter, né, tirado bastante a dúvida de vocês, né? Não teve tanta dúvida no fim, então acho que eu fui bem. Foi bem. E eu espero ter gravado corretamente. A hora que eu encerrar aqui, que eu vou ver depois, espero não ter ferrado tudo. Tchau, tchau pra vocês. Tá certo. Fui, excelentes tchau. trades pra Obrigado, vocês, valeu, hein? obrigado, Tchau, obrigado, tchau. Pedro.